Jó, capítulo 14, mas eu quero trazer um outro texto que se encontra em João, capítulo 11, amém? Vou respeitar somente o tema que me foi passado dentro da campanha, que nós estamos abrindo no primeiro dia de hoje, para a glória de Deus, que diz assim: Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos meus meses, dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha contentamento do seu dia, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda que se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem, consumido sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que se escondesse na sepultura, e me ocultaste até que a tua ira se desviasse. E se me puseste um limite, e te lembraste de mim, morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança, ou se visse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos, mas agora conta os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? Livro de João, capítulo 11. Que diz sobre a ressurreição de Lázaro, versículo 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse isso, partiu e chamou em secreto a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está aqui e chama-te. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito, e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Oremos uma vez mais. Soberano e eterno, neste momento, Senhor, estamos reunidos e unidos na tua presença, fazendo menção da tua palavra, como a tua igreja aqui reunido num só lugar, num só propósito. Eu venho lhe pedir uma vez mais, Senhor, toma, meu Senhor, cada vida que adentrou por essas portas, tira tudo que não provém de ti, passa em revista no nosso meio, Senhor. Se porventura um coração ainda incrédulo, uma mente ainda perturbada, Senhor, uma falta de ligação, que o Senhor possa nesta hora, Senhor, nos ligar, para que possamos entender e saber que a tua palavra diz que quando o Senhor fala, a terra se cala. Que possamos, meu Senhor, ter sensibilidade da tua voz, que o Senhor possa encontrar no coração quebrantado
e te agradecendo no nome de Jesus. Senta-se a carne, mas o Espírito permaneça de pé. Jesus, louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra, irmão, quando nós passamos o tema de Jó capítulo 14, que vem trazendo dentro desse texto a aflição de tudo aquilo que Jó, servo do Deus Altíssimo, estava vivendo. E falar, aleluia, de Jó é algo muito difícil, porque, aleluia, a Bíblia ela vem trazendo para nós que todo o processo começou lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. A guerra começou lá na glória, quando Satanás ele se apresenta diante de Deus e ele aponta para a terra, aleluia, Jó como servo de Deus, sendo fiel por aquilo que ele tinha, sendo fiel porque era um homem rico de todo o Oriente, aleluia, naquela época, aleluia, era um homem engrandecido, riquíssimo demais, aleluia, a ponto de Satanás virar para Deus e falar: também tu cercaste ele de balde, ele tem tudo isso e é por causa disso que ele te adora. Em outras línguas, entre linhas, melhor dizendo, ele está dizendo: tira tudo que ele tem, que tu vai ver se ele vai continuar te adorando. Aleluia, toca naquilo que ele tem, se tu vai ver se ele vai continuar sendo fiel. Porque a pergunta de Deus para Satanás é: tu está apontando aquilo que ele tem, mas tu observaste que ele é íntegro e reto e desvia do mal? Oh glória, nunca teve um homem assim, íntegro, reto e desvia do mal. Como é difícil falar de integridade, como é difícil falar de retidão, como é difícil falar quem se desvia do mal. Oh glória, mas Deus, ele aponta do céu para a terra e revela para Satanás: ele é íntegro, ele é reto e desvia do mal. Tu está achando que é porque ele tem? Tu está achando que é só porque ele tem isso? Então toca. Ô glória, vai lá e faz. Porque a pergunta de Deus para Satanás foi uma: de onde você vem? Meu Deus, eu venho, aleluia, de passear pela terra e cirandar por ela. Ou ele ciranda ou ele passeia, mas que ele ciranda e passeia, ele passeia. Ô glória a Jesus, perca o fim da ligação na terra. Aleluia, porque Deus está falando conosco desde os louvores. E a palavra só um cumprimento para fechar com chave de ouro. Aleluia, porque não há nada em oculto e escondido que Deus ele não revela. Não há nada em oculto que Deus não sabe. Ninguém pega Deus de surpresa, mas Deus pode te surpreender nessa noite. Oh glória a Jesus, e de repente a surpresa de Deus vai te constranger, vai te confrontar, vai te colocar numa linha de mão dupla. Oh glória a Jesus, e aí Deus vai provar quem é você para Ele. Porque ninguém surpreende a Deus. Mas Satanás achava que se tocasse em Jó, que se tirasse a riqueza de Jó, Jó não iria permanecer fiel. Como é difícil servir a Deus quando Ele toca naquilo que você ama. Como é difícil ver Deus, aleluia, quando você tinha, agora não tem. Quando Deus ele começa a fechar a porta e diz que não vai abrir. E aqui vamos abrir um parente. Pode ter campanha, pode ter monte, pode ter jejum, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Eu sei que não vai ter glória, e eu não vim aqui para tirar teu glória para mim, porque a glória tem que ser para Ele. Ô glória a Jesus, porque dar glória para aquilo que você gosta é muito bom. Nem Deus recebe, mas quando é para dar glória, quando você está sendo confrontado, é Ele falando: a minha vontade é boa, a tua não está sendo, mas a minha é perfeita e agradável. Ô glória! É na moeda que Ele começa a provar e ver quem é quem. É na prova. Ô glória, é no estreito. Porque a porta não vai passar por manutenção por causa de mim, nem por causa de você. Porque você não aceita, porque você não recebe. Tu aceitando ou não, vai continuar sendo estreito. Você querendo ou não, vai continuar sendo apertado.
Oh, mistério. Quer realizar o desejo do teu coração, Deus deixa. Mas no final ele fala, agora eu quero ter um particular contigo. Quero ter um tete a tete contigo. Oh, mistério de Deus. Tu fez o que tu queria, fiz. Tu passou naquela faculdade, passei. Tu se formou, se formei. Mas e a minha obra não pode ser pela metade? Tranca tudo agora e coloca esse canudo na gaveta. Eu sou um tipo de pregador, mas eu não vou falar para você. Vira para quem está do teu lado e diga isso. Isso é chato. Isso é para você mesmo, terra. Passar para outra é fácil. Tu vai ficar com a mão vazia? Não pode. Deus não despede ninguém de mão vazia. Tu vai sair daqui com a mão cheia. Oh, aleluia! Tranca tudo, coloca na gaveta e vem quem quiser servir. Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. A cruz é tua e é pesada. Ele mediu ela todinha e cabe perfeitamente para tu carregar. É mistério na terra. Nem a dele, aleluia, ele recusou, ele teve que segurar ela sozinha. E ele falou que quem quiser seguir a mim, negue a sua vontade. Ô glória, negue a si mesmo e siga-me. Hoje em dia estamos vivendo uma época que é muita vontade na terra e pouca renúncia daquilo que o Senhor está pedindo. Porque se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, o glória some. Temos que vir outra campanha para o negócio funcionar. E se não funcionar? Vamos aqui abrir um parênteses, irmão. Não sei se eu vou vir pregar novamente aqui, mas o meu compromisso é com o reino. Aleluia! Vivemos em campanha não que Deus não opera. Ô glória, mas tu pode terminar a campanha todinha e Deus não fazer. Ele quer saber quem é você no final. Ele quer saber quem é você, porque Jó, ele já falou as qualidades dele. É íntegro, é reto e tem desviado do mal. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem nós somos. E quando parte daqui, tem que refletir aí. Não pode só cortar aqui, é para todos. Não é só aqui que é o exemplo tem que ser daí também. Porque quando alguém for falar, tu faz parte de correbanho do ministério daqui, Assembleia de Deus, não, Michele? Poder e unção. Aleluia. Não adianta só um renunciar se você também não renuncia. Não adianta só um, aleluia, ter integridade se a tua está indo em prova. Oh, glória a Jesus. Tu não pode, aleluia, cobrar de alguém se você não é exemplo. Aleluia. Porque às vezes nós queremos corrigir, mas não gostamos de ser corrigido. Oh, glória a Deus. Eu entendo, irmão, que não existe vaso de conserto. Quem conserta é o oleiro. Aleluia, nós somos cacos entre outros cacos. E muitas vezes quem sobressai está falando pro oleiro: por que tu faz assim comigo? É porque ainda lhe falta algo. Tem ainda uma arrogância dentro de você. Tem uma prepotência ainda dentro de você. O homem te olha por fora, mas Deus conhece por dentro. Oh glória, é só apertar. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vem dizendo, irmão, que dentro dessa aflição todinha que Jó passou, conhecemos essas passagens, conhecemos essa história. Jó perde tudo, irmão, no único dia 10 filhos. E a sua mulher vira para ele e ainda manda uma palavra: tu ainda guarda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque só falta isso. Tu ainda guarda a tua fidelidade? Ô glória! E tem muitos que ainda falam: essa mulher foi uma louca. Não foi não, irmão. Porque quem gerou, quem teve filho foi ela. Falar da dor dos outros é fácil. Difícil é você passar pela tua. Ô glória! Apontar o erro dos outros é fácil. O difícil é quando sopra dentro da tua casa. Olha, porque tem telhado de vidro também que vai quebrar. Vai! Tempo de Deus provar quem é e quem não é. Porque pregamos muitas vezes
para de enfeitar pavão. Ô glória, louvado seja Deus. Porque quando tu passar, tu vai passar, vai. Tu tá na fila da olaria. Jeremias, certa feita, ele foi convidado para descer. Levanta, agora desce. E vem ver agora essa obra aqui que o oleiro está fazendo. Ô glória a Jesus. O oleiro estava na roda, ele estava trazendo molde, ele começa a dar forma. De repente o vaso se quebra na mão. E a pergunta de Deus para Jeremias é: não posso eu, Jeremias, fazer assim como fez esse oleiro? Quebrou o vaso, acabou a glória do homem, murchou-se a erva, secou a flor. Oh glória, assim é a glória do homem passageira. Oh mistério, vai dando glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é culto da família. Quem é que diz que Deus não está falando no culto da família? Deus quer colocar em ordem a tua casa primeiro, para depois você falar da casa de alguém. Isso se Ele permitir que tu fale. Porque depois que tu passa, tu vê mais e fala menos. Ou depois que você entra, você fica até com medo de falar. Ô glória, tu começa a pedir para Deus, guarda na tua boca, colocar tua língua dentro dela, aleluia, e tampar teus ouvidos da carne, para ouvir somente o que Ele vai dizer. Ô mistério na terra, fala-te que não sabe, aleluia, e começa a apontar os erros. Foi assim os amigos de Jó. Amigos, irmão, olha, para festa tem um montão, mas quando é para comer osso, tu tá assim porque tu tá em pecado. E às vezes não fala na tua cara, fala por detrás. São os fofoqueiros de plantão, os linguarudos de plantão, que só andou contigo quando tu tava cheia, mas agora tá no vento, tá na prova, tá na luta. Cadê, irmão? Ô glória, ninguém visita, ninguém liga, ninguém ora. E ainda tem uns que falam: não vou colocar a mão, porque senão o vento vai soprar. Já está soprando tudo sem colocar a mão. Não é assim? O vento está soprando sem você colocar a mão. E aí não pode colocar a mão, porque senão o vento vai... Não, mas Deus não falou nada comigo. Eu não senti um arrepio. Eu tenho que arrepiar quantas vezes? Quantas vezes eu tenho que arrepiar? Porque o frio também causa arrepio. Quando cheguei aqui eu senti frio, coloquei logo o terninho. Não foi da presença dele. Foi não. Falta de discernimento, irmão. Aleluia. Muitas vezes até tem, mas quer dar desculpa para não ir. Quer dar desculpa para não fazer. Aleluia. Esses dias eu falei com uma lá na igreja, que ela veio para mim e falou assim: mas o meu espírito não bateu com dela. Eu falei: dá um espírito que daí é o espírito sujo. Porque o espírito de Deus, ele é santo e é sem mistura. Oh glória a Jesus. Quem está dentro aí é o sujo, que ainda precisa, aleluia, ter um tratar com Deus. Escuta isso aqui, nem todo mundo que roda é Deus, aleluia, te chamando para esse mistério. Oh glória a Jesus. Abra a tua mente, crente. Tem hora que nós falamos com o diabo e pensa que é crente. Oh glória. Tudo que brilha é ouro. O diabo estava doido para que Jó pudesse pegar. Meu Deus, para que Jó pudesse desviar teus pés. Ó, escuta isso aqui. A Bíblia que diz, irmão, que o homem ele já dava, oferecia sacrifícios a Deus se por um dos filhos dele tivesse cometido pecado. Ele dava sacrifícios a Deus para cada um dos 10. Tem noção do que é isso? Aleluia! Apresentar um altar para cada um dos seus filhos. Se cometeu pecado ou se fizeste alguma coisa que entristeceu a Deus, Jó já estava sacrificando. Jó já estava apresentando a Deus. E tem hora que a gente nem sabe do processo, a gente não quer sacrificar. Tem pessoa que só quer entrar quando sabe. Tem pessoa que só quer falar, aleluia, quando já sabe daquilo que já foi passada a informação. E aí não é Deus te levando para o mistério, irmão. Aleluia! É algum linguarudo que já te passou informação e tu quer falar como se fosse Deus.
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe o que é isso? Tem pessoa que não entra e não deixa você entrar. Tem pessoa que não faz e não deixa você fazer. E quando tu mantém aí a tua integridade, tu teve tudo para chutar o pau na barraca. Tu teve tudo, aleluia, para desistir. Tu teve tudo, aleluia, para acabar, aleluia, com a palhaçada de muitos. Colocar no ventilador. Mas Deus falou, fecha a boca e mantenha a tua integridade. Porque quem não é, já se revelou. E você mantenha a tua essência. Não perca por quem nunca teve. Não perca por quem nunca foi. Está entendendo o mistério? Não tenta tu se justificar. É Deus falando para Jó, tu não está entendendo. Essa guerra todinha começou aqui no meu reino. E teu nome foi mencionado diante de mim. Sendo que antes de falar de você, eu já sei quem tu é. Então vamos combinar? Continua sendo quem você é, porque eu já falei de você. Continua sendo assim, desse teu jeito. Não muda para agradar ninguém. Não deixa ninguém te moldar, porque quem molda sou eu, porque eu sou o olheiro do teu vaso. Brabachou, menerrácia. Elébia como núcia, terra. Tu não é todo mundo para fazer o que todo mundo faz. Tu não está nessa linha de concordância que todo mundo está descendo para o abismo e você está aí sendo rejeitado. Oh, mistério na terra. Mistério de Deus é terrível. Mantenha a tua integridade. Continua desviando teus pés do mal. Enquanto muitos estão se escorregando, aleluia, se lambuzando no pecado, irmão, na prostituição, no adultério, tu está se desviando, porque tu sabe que eu já falei quem você é para Satanás. E ele está batendo na porta, vai desviar, não vai suportar, vai cair. Aleluia, vai pecar. E Jó está ali mantendo, irmão, somente um caquinho de telha, como um consolo. Tu tem noção do que é isso? Aleluia, a Bíblia diz, irmão, que toda a cidade se reunia com Jó quando ele estava bem. Na praça, todos os amigos de Jó falavam dele. A circunvizinha, a vizinhança, aleluia, pessoas do Oriente, do Ocidente, descia para ver a grandeza de Jó. Mas quando Jó ele é atacado, aleluia, com uma lepra, aleluia, da cabeça aos pés, a Bíblia diz que o cheiro da carne podrificada, irmão, ela começava a exalar, aleluia, sobre a correnteza da cidade, que todos já sabiam que era podridão da sua carne e dos seus ossos. Oh, glória a Deus. E Jó, ele está tendo um consolo de caco de telha. Ninguém estava profetizando para Jó, ninguém estava consolando Jó, ninguém trazia uma palavra de dizer, Deus vai te dar vitória, Jó. Não, Jó está em pecado, alguma coisa aconteceu, porque hoje em dia parece que é pecado você estar no processo, parece que é pecado hoje em dia você estar com a porta fechada, parece que hoje em dia é pecado você andar a pé. Aleluia, só é vitória quem tem carro, quem mora em mansão, quem viaja de avião. Oh, glória! Deus vai te dar vitória. Recebe! Oh, glória, passaporte, chave de carro, chave de casa. Mas receber conserto ninguém quer. Receber posição ninguém quer. Desviar seus pés, aleluia, do mal ninguém quer. Tem pessoa que se apressa, aleluia, para ir, aleluia, correndo para o mal. Pessoas que têm sede de querer saber do que está acontecendo na vida alheia. Aleluia. Pessoas que têm sede nos olhos, já viu? Pessoas que, aleluia, não falam com a boca, mas falam com os olhos. Isso aí só vive na prova. Isso aí está no estreito. Não tem nenhuma roupa nova. É com o mesmo sapato. Oh, glória, com a mesma bolsa. Já viu? Não fala com a boca, mas fala com os
mesma palavra. Mas agora tem que mudar porque eu fiquei chata. E agora, irmão, eu tenho. Aí eu tenho que esfregar na cara de quem não tem. Deus está falando, lembra quando você não tinha? Lembra daquela prova? Lembra quando eu passei contigo no deserto? A Bíblia diz que o Senhor levou o povo dele para o deserto. E não foi demônio, não foi faraó, não foi diabo, foi o próprio Deus que humilhou o povo no deserto, para que pudesse saber o que estava no seu coração. Eu, o Senhor, levei para o deserto e humilhei, para que eu pudesse saber o que estava dentro do seu coração. Muitas das vezes não tem coerência com aquilo que nós falamos, irmão, porque o coração diz outra coisa. O coração não diz, ela é a palavra de verdade. E aí Deus já conhecia já esse povo que está aqui. Ele falou, eu vou passar contigo no deserto. Aleluia. Eu vou humilhar para saber o que está dentro do teu coração. Tem pessoa que não pode pisar no pé que já revela quem é. E certa feita eu falei para uma, revela agora quem você é. Porque quando o galo começar a engrossar, aí vai colocar para fora aquilo que está lá escondido. É bênção, é mistério, irmão. Até quando não está sendo provado, mas depois que começa a passar pela prova, quando Deus começa a descer com a peneira e começar a tirar, aleluia, quem você dizia que era, Deus revela para você que nunca foi. Pessoas interesseiras que só andam contigo porque você tem, ou porque você é uma porta de acesso para levar, aleluia, a ela para ter acesso àquilo que você está tendo. Pessoas interesseiras, está aqui no nosso meio, irmão. Anda conosco todo dia. Louvado seja Deus. Mas o Senhor revela quem é quem nessa noite. Porque os mesmos amigos de Jó, que falaram de Jó, que achavam que ele estava em pecado, aleluia, teve que reconhecer que o Senhor era com ele. Mas para reconhecer, tu tem que manter a tua integridade. E manter a integridade no começo do processo até o final é difícil. Ser a mesma que começou no deserto, porque tu já viu? Aleluia, quando tu vai passar por uma situação, Deus, aleluia, muitas das vezes não, e se é verdade, o Senhor, Ele nunca vai falar conosco que você vai passar por traição. O Senhor nunca vai falar comigo contigo que você vai ser perseguido. O Senhor nunca vai falar comigo contigo que você vai ser caluniado. O Senhor só fala que Ele é contigo no meio dessa luta. Eu sou contigo no meio desse vale. Mas Ele não está dizendo para você que no vale Ele vai te deixar sozinho. Que tu não vai ter, aleluia, palavra, aleluia, de gratidão. Tu não vai ter abraço, aleluia. Ele não fala que pessoas vão te trair, não vão acreditar em você. Deus não fala. Oh, glória. Porque tem hora que é muito amigo no meio, irmão, que atrapalha. Tu acaba acreditando mais no amigo do que em Deus. E aí quando vem a decepção, a frustração, quer colocar na conta de Deus. Aleluia, porque o Senhor não falou, porque teu coração estava já inclinado para o homem. Já estava já inclinado já para ouvir as coisas da terra, o teu ego estava ali, teu coração estava ali. E aí tem coisa que eu já me permiti você passar para você aprender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É difícil, irmão, da glória, mas aleluia, servir a Deus é estreito, não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é na tua forma, não é você que, aleluia, vai ditar regra. Não é você que determina, quem determina é o Senhor. Aleluia, não é você que dita do teu jeito, é Deus que faz. É por isso que eu disse aqui, porque tem hora que tu quer fazer o que está no teu coração. Deus até permite, mas depois Ele vai ter um particular contigo. Depois Ele vai te chamar para o estreito. Ele vai te chamar para a obra. E para a obra você vai ter que negar a tua vontade para fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus dói. Aleluia, fechar a porta de faculdade dói. Aleluia, deixar de fazer aquilo que está no
cicatrizes profundas, que muitas vezes você olha para ela, você lembra da dor que causou em você, que foi há 30 anos, como se fosse hoje. Meu Deus, não é uma história de carochinha. verdade. É quem teve vivência, é quem teve profundidade. Eu cheguei aqui, o irmão estava falando de pessoas que não têm profundidade, mas não deixou de ser árvore, não deixou de ter uma identidade. Ô glória! Porque a raiz de uma árvore ninguém vê. Quem vê a raiz de uma árvore? Ninguém. Porque você não cresce para cima, tu cresce para baixo. Oh, a Bíblia diz, irmão, que a casa, quando ela está alicerçada na areia, o vento quando vem derruba tudo, só tem aparência. Só tem aparência de que é, mas nunca foi. Já viu? Mas a casa que é edificada pela rocha, vem o vento, vem a tempestade. É igual palmeira, irmão. Chega uma hora que parece que vai quebrar. Tu vai até lá embaixo. Parece que não vai mais conseguir se levantar ou se erguer. Mas daqui a pouco, olha você de pé. Porque você não cresce para cima, cresce para baixo. Porque tu aprendeu que é descendo. É quando você pensa que está fraco, é aí que vem a fortaleza dele. Aleluia, no teu espírito. Te levanta e te coloca de pé mais uma vez, para que a glória da excelência do poder venha a ser dele e não nossa. Tem hora que é cortado. Tem hora que nós somos atingidos no meio da guerra. Tem hora que nós somos atingidos no meio de batalhas. Porque não existe super-homem nem mulher maravilha. É culto da família. Quantas famílias destruídas por pessoas desequilibradas, por homens desequilibrados, que aqui em cima é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Ô glória! Só tem aparência de que é, mas nunca foi. Quantas famílias sendo destruídas, qual filho nunca mais quer ouvir falar de crente? Que filhas estão rebeldes dentro de casa por causa de mulheres de oração, que só oraram pelos filhos dos outros, mas nunca oraram pelos seus filhos. Vê demônio na cabeça dos filhos dos outros, mas nunca viu demônio na cabeça do seu filho. Porque não pode tocar, porque é filho de pastor, é filho de missionária, é filho de dirigente, mas está endemoniado. Pega nas coisas de Deus que é santa. Está igual os filhos de Eli, fazendo tudo o que quer. Escuta isso aqui: filho de peixe não é peixinho, filho de pastor não vai ser pastor, filho de missionário não é missionária. Nem tudo que você suporta, teu filho foi chamado por Deus para suportar. Me achou na raça. Deus vai fazer uma obra do jeito dele. Não é para tua glória, é para a glória dele. Quer colocar terno e gravata no menino que está prostituto, que está em fornicação, mas tem a voz bonita para louvar para o diabo. Porque até isso o diabo também dá. Ou tu esquece quem ele era lá em cima. Baixou menerrace. Rebia como núcia terra. Ramancho minúcia naragaio. Talentos e dons não pressionam a Deus. Pressiona homens. Talentos e dons não pressiona Deus. Pressiona homens. Eu falei para uma, mas o irmão revelou meu CPF. Eu falei: quem tem que saber do teu CPF é você. Quem tem que saber dos 11 números que tem no teu CPF é você, terra. Ô glória! E o caráter? Revelou que tu tá com o homem dos outros? Revelou que tu tá em prostituição? A pastora falou aqui, irmã, que usa um shortinho. Aleluia! E chega à noite e quer usar saião. Mas tem umas que usam shortinho, mas porque não tem saia.
Quem sabe, aleluia, que tem que usar, não quer usar, quer revelar as pernas grossas. Meu Deus. Quer seduzir quem? Quer vir seduzir quem, amada? Louvado seja Deus. Está pegando ela e ele também. Ela e ele também. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fica estranho esse negócio. Porque não pode falar certas coisas hoje em dia. Porque é falta de ética. E é falta de ética você vir do jeito que você está. Porque se for pro terreiro de macumba, tu não pode entrar lá assim. Pode não. Verdade. Ô, glória. Aí na casa do Senhor não pode falar porque é vaso de cristal. Então hoje ela vai ser quebrada. Porque é vaso de quê? De cristal e não quebra, ainda corta. Ela não só se quebra, como ela corta também alguém. Ela vem preparada, terra. Tá entendendo? Ela quer se quebrar e quer quebrar você. Ela quer ser quebrada e quer te ferir. Ô, glória, quer dizer que você não tem amor. É assim. Deus, ele ama tanto, irmão, que ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Louvado seja o Senhor. Mas hoje em dia não pode pregar sobre o inferno. É muito céu na terra. Aleluia. E para chegar lá a porta vai estar fechada. Porque a palavra de Jesus em Mateus 25, ou melhor, em Mateus 24, 25, vai dizer no mesmo texto. Aleluia, se você para ali no contexto das virgens, que é uma parábola, vai dizer que naquele grande dia vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Fica difícil da glória, não é assim? Examinar a vida dos homens é fácil, difícil é examinar a nossa vida. A gente quer reparar para o argueiro, né, que está no olho do irmão, mas não quer tirar o cisco que está nos nossos olhos. Tu está reparando a vida dos outros, já fez uma análise na tua vida? Ô, glória! Tu está reparando o comprimento da saia da irmã, mas tu já esqueceu de olhar para o tamanho da tua língua, porque roupa comprida não salva ninguém. Não é o saião lá no pé, é a tua postura como mulher de Deus, como homem de Deus. Homens sensuais demais, homens sensuais demais. Assim como tem mulheres sensuais, tem homem também sensual. Homem que vem, irmão, ela com o espírito que não é de Deus. Vem com o espírito pilintra lá de fora. E quer trazer ela para dentro da casa do Senhor. Jesus está na casa, irmão. É tempo de conserto. Tempo de conserto. Tempo de consertar a nossa vida diante do Senhor. Há esperança para a árvore cortada, tem esperança para aquilo que se cortou. Mas se ficar, aleluia, na raiz, ainda o ramo não se perde, porque as águas do Senhor vai descer. Aleluia. Quem olha para o rio pensa que ele não vai ser mais rio, porque tem o tempo certo da visitação. Aleluia. Tem o tempo certo do Senhor descer. Aleluia. Tem o tempo certo do Senhor visitar. Aleluia. Tem o tempo certo do Senhor fazer germinar novamente, como diz João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e vós sois meus ramos. Todavia, aleluia, que estiver em mim, é no Senhor. Se estiver nele, aleluia, eu estiver em vós, porque vós já conhecem as minhas palavras, e se conhece a palavra dele, vai germinar novamente. Não germina, irmão, qualquer um. Tem semente que não foi lançada numa boa terra. Meu Deus. A palavra ela até veio, irmão, para todos, mas nem todos recebem. Porque, aleluia, o roubador ele vem e tira. Oh, glória a Jesus. A Bíblia vem dizendo que teve sementes que foram lançadas na pedra, nos espinhos. Aleluia, numa boa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não conseguiram germinar, porque não estava no solo fértil. Não tem como, irmão. Aleluia, aquilo ali dá raiz. Você olha, você logo percebe, Esther, não vai suportar um vento, não vai suportar uma provação, não vai suportar, aleluia, um levante.
Oh, glória a Jesus. Pessoas que estão aqui hoje, daqui a pouco a gente vê lá fora, porque não suportou o vento. A Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele é aquele que prova a sua palavra sobre a vida de cada um, e Ele pesa na sua balança. Que é isso, irmão? Se tu não está apta para ensinar, irmão, você precisa aprender de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É culto da família, e o Senhor quer trabalhar no meio da casa. O Senhor quer trazer, aleluia, diálogos verdadeiros. Não adianta mostrar uma coisa aqui se dentro da casa é outra. Às vezes nós somos bênção para todo mundo dentro da casa do Senhor. Pessoas que a gente nem conhece, irmão. Nós temos que realmente ser agradável para todos. Mas dentro da casa, irmão, da nossa casa, da nossa particularidade, família, a gente não quer saber, não quer se importar. A gente não procura identificar, aleluia, o porquê que um não fala com o outro. Mas aqui a gente quer colocar tudo perfeito para mostrar uma falsa aparência. Já viu? Se você não consegue cuidar da tua casa, como é que tu vai cuidar da casa de Deus? Não tem como. Tu colocar a culpa em alguém se você é o cabeça e não faz. Aleluia. Tu quer colocar a culpa em alguém, irmãos? Eu sou casada, sou mãe de 4 filhos. Vou falar algo aqui que eu quero entrar no livro de João e finalizar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Meu filho mais velho fez 30 anos segunda-feira passada, para a glória de Deus. E eu costumo dizer isso quando o Senhor traz a minha memória, quando eu estou num culto de família como esse, me dado a oportunidade. E eu me lembro que quando meu filho ele tinha seus 20 anos, que ele saiu de casa, 20 para 21 anos, que ele saiu de casa, o Senhor virou para mim e falou assim: Luciane, não é o tempo, não é a hora, mas o menino quer sair. E eu falei: Jesus, o menino quer sair. Pensa no menino. Você conhece meu filho? Conhece meu filho Martim? E nisso ali, sou mãe de 4, 3 homens e uma menina, que faz 18 anos agora. Meu do meio vai fazer 16. E tem um caçulinha que completou 7 anos agora em janeiro. E sou vó de uma neta que vai completar 4 anos no mês que vem. E ali nisso, o Senhor, quando falou isso para mim, eu falei: ele vai sair. Mas ele não vai sair pela porta, ele vai sair pela janela. Ele vai sair escondido. Não tem isso, né? Mas louvado seja Deus que Deus fala, né, terra? Deus fala. E muitas vezes Deus vai falar aquilo que nós não queremos ouvir. Porque a gente se preocupa, às vezes, com um lado e perdemos o foco do outro. É assim? Deus fala: não perca o fio da meada. Com quem não está se preocupando, está seguro. É para tu se preocupar com quem você nem percebe, mas já está com a mala pronta para sair pela janela. E eu estava num culto de festividade, pastora. Estou chegando em casa com os meus 3 filhos menores na época. Aliás, não tinha o meu caçula, tinha minha filha, né, de 18, que vai fazer agora, e meu do meio de 16. E eles eram menores. E estava chegando na festividade e senti um alvoroço estranho na minha casa, sabe? Quando eu abri a porta, tinha um carro parado no meu portão da minha casa, mas era vindo fumê escuro. Eu não vi quem estava dentro do carro, mas quem estava dentro do carro estava me vendo. E o Senhor não deixa os seus enganados, porque numa noite anterior, ele tinha chegado em casa de madrugada e eu escutei a porta de um carro batendo. Pá! Esse menino está saindo com alguém que tem carro. Esse menino está saindo com alguém que tem carro. E ali nisso, quando foi nesse dia, o carro estava lá fora no meu portão e ele estava dentro do quarto dele. De repente, eu estou vendo ele saindo com umas malas na mão. E eu falei assim: garoto, tu está indo para onde? Ele falou assim: mãe, sou eu que quero. Falei: o querer efetuar pertence a Deus, né? Aleluia. O querer do homem é passageiro, mas é de Deus que vai prevalecer. Vamos ver até quando. E aí ele pegou, me deu um beijo, me deu benção, pegou e saiu. Irmão, aquilo veio como uma flecha no meu coração. Eu estou falando para ganhar tempo, mas aconteceu algo ali. E aí eu sentei no meu quintal e falei algo com Deus. O Senhor virou para mim e falou assim: Luciane, o menino ainda não me conhece, mas eu vou me revelar para ele. Deus vai se revelar para alguém aqui que está se rebeliando.
Deus vai se revelar para alguém que não quer ouvir dentro de casa, vai ouvir lá fora. Porque vaso de casa tem honra, irmão. Aleluia, para que esse negócio de vaso de casa não tem honra sim. É porque não quer ouvir, porque vai constranger, não, vai confrontar. E tem pessoa que não gosta de ser confrontado. Tem pessoa que não está acostumado a ser confrontado. Aí quer ser massageado no ego lá fora. Porque certa feita eu entrei no culto, que ele estava com a mãe da minha neta, aí na época eram namorados, e aí quando eu entrei, irmão, bati de frente com uma pastora. E a mãe da minha neta achou que eu não conhecia o vaso. Mas eu sou muito tranquila, irmão. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que quem me conhece sabe, quem não me conhece não precisa conhecer, mas o Senhor desce um negócio comigo na peneira. Deus vai dando a revelação. E aí ela levou aquele susto. Meu Deus. E aí eu virei para a pastora e falei, olha, aqui não é vitória não, aqui é conserto. Viu? Porque Deus não fala duas vezes. Tu sabe que o não de Deus é livramento, mas por que quer insistir? O não de Deus é livramento, e ele só fala uma única vez. Ó glória, se passar daqui a procedência maligna e as consequências é você que vai ter que seguir com ela. Não colocar nas costas de Deus isso não, terra. Ó glória, porque Deus não fala com desavisado. Deus fala e alerta antes de acontecer. E eu virei aqui não é vitória, porque é muita vitória e pouco conserto. Quer se relacionar com um homem que não é seu e quer trazer para a igreja como se fosse. Meu Deus. A amadinha está lá no canto, pagando preço. Com o amado que está com outra dentro da igreja. E quer dizer que é vitória? Deus vai destruir uma família, Esther, perdão, para unir com outra. Mas tem pessoas falando isso aí. Tem pastores consagrando e tudo. Diz ainda que foi falta de sabedoria da irmã. Meu Deus, é verdade. Falta de sabedoria do vaso. Verdade. Não soube cuidar, teve quem cuida. Cuidado, hein, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não tem variações de dúvida. Aleluia. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Aleluia. Tem homem, irmão, vai abrir isso aqui, irmão, que é verdade. Tem coisas que a gente fica sem entender, que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Culto de família, mas tem famílias que são destruídas por outras pessoas. Que está dizendo que Deus está juntando aquilo que Deus nunca uniu. Que Deus está colocando no altar algo que Deus nunca consagrou. Louvado seja Deus. E se for ver o fundamento dessa árvore, já foi cortada mesmo, não vai crescer não. Já foi arrancada. Aleluia, o machado já está na mão de Jeová. Aleluia, para ceifar e acabar com essa palhaçada. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. Ô glória, Deus não vai destruir teu relacionamento, terra. Por causa de coração, sentimento carnal, maligno, coisa de encantamento, já viu? De sedução no meio da igreja. E quando eu falei isso, ventou. Ventou, terra. Meu Deus. Aleluia. Ela se levantou, falou na minha cara, nos meus olhos, nunca mais eu piso aqui. Esses profetinha que profetiza Acabe. O que você não gosta de ouvir. Porque Micaías pode voltar para a cisterna com pão e com água, irmão. Aleluia, mas continua profetizando o que Deus manda. Porque você não é comprado e nem vendido. Tu leva até na cara por essa verdade. Pessoas corrompidas, interesseiros, mercenários de plantão. Porque vai no que tu tem. Só porque tem um carro, terra. Tá entendendo o mistério? Só porque tem dinheiro. Só porque pode pagar uma passagem, terra. Era manchou-me no
Vem não, terra. Que já profetizaram para mim um casamento, eu sendo casado. E tem irmã, não é para rir não, o negócio é sério. E tem irmãs recebendo, irmão, porque está na prova com vasos. Aleluia. Louvado seja Deus, é um Nabal. Mas tu tem que ser Abigail, né, terra? Louvado seja a missão do Senhor. Jó não amaldiçoou Deus porque a sua mulher mandou. Tem muitos homens fazendo aquilo que a mulher está mandando para amaldiçoar aquilo que Deus não está pedindo para amaldiçoar. No meio da prova da luta, amaldiçoou isso aí, terra. É fácil descartar na prova. Quem quer suportar na prova? Na prova não tem sorriso que nem para as três. Tem não. Para com essa hipocrisia, terra. Na prova é dor, peleja e luta. Aqui não tem aleluia, não tem miragem não. É isso aqui mesmo, é arroz com arroz e vai dando glória. Não é para enfeitar pavão, é para suportar. Porque o corvo está chegando. O corvo está vindo aí, Elias. Permanece no ribeiro. Porque a ordem quando vir é desce. Desce, porque é o mesmo Deus que mandou provisão lá no ribeiro. É o mesmo Deus que vai prover em Sarepta. E até onde tu permanecer com a integridade fiel a Ele. Porque é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Lázaro, amigo de Jesus. E como é lindo falar de amigo num culto como esse. E é amigo de verdade, terra. Não estou falando de amigo interesseiro, não. Amigo de verdade. Que vai falar que tu tá no erro. Vai falar que tu tá errada. Se tu quiser perder minha amizade, o problema é seu. Mas eu vou continuar sendo tua amiga. Jesus não foi amigo de Judas? Mas ele chamou ele de amigo. E não foi de falsidade não. Porque Jesus foi amigo até o fim. Porque se Judas reconhecesse ali na hora, receberia o perdão. Receberia. Mas porque já fosse vendido e comprado, apressa-te para fazer aquilo que já está no teu coração. Apressou. Tem amigo que é assim, tem pressa para poder denegrir a tua imagem. Tem pressa para querer manchar teu ministério. Tem pressa para poder apontar o teu erro. Tem pressa, aleluia, para ser desleal agora que você não precisa mais dele. Aquilo que tu contou no oculto, por amizade, ele agora vai ser desleal e vai colocar no ventilador. Então cuidado. Aleluia, quem está sendo amigo por um momento. Aleluia, no momento que você está agora e quem permanece sendo ainda desde o início. Tu que não pode mudar. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Era amigo, tanto que Jesus tinha prazer de entrar na casa de Marta e Maria. Certa feita Jesus vai entrar na casa de Marta, aleluia, e Maria, que é casa de Lázaro também. Quem recebe Jesus é Marta. Marta abre a porta, mas não fica, ela só atende. Já viu? Tem crente que é assim, só abre a porta para tu entrar, mas não fica. Quem fica nos pés é Maria. Maria vai aprender com Jesus e essa parte nunca foi tirada. Porém, Marta estava distraída e ocupada com muitas coisas. Aleluia, até que Jesus vai gritar, vai chamá-la e vai dizer para ela uma exclamação: Marta, Marta, porque está fadigada e ansiosa com tantas coisas. Aleluia, e ela quer tirar Maria todo o tempo dos pés de Jesus. Tem alguém incomodado com a tua busca, com a tua intercessão, com a tua renúncia? Tem alguém? Por que tu continua ainda assim? Por que tu continua falando da mesma forma? Por que tu ainda crê? Tem pessoa que não crê mais em nada, mas está incomodado porque você ainda permanece crendo. Oh glória, e essa parte nunca vai ser tirada. Lázaro, aleluia, ele passa por um processo agora de enfermidade. E essa enfermidade, a Bíblia diz, e lemos aqui, que ela não era para a morte, ela era para a glória. Mas Jesus não estava em Betânia. Estava longe, terra. Ele não estava ali no momento que você precisou, ou no momento que você estava precisando. Mas alguém manda um mensageiro para ir até Jesus. Apressa-te e
manda-te um mensageiro Meu Deus. para levar a mensagem de Jesus e dizer: aquele a quem tu ama Glória. está enfermo. Meu Deus. Porque Betânia era uma cidade, irmão, pequena, mas escuta isso aqui. Era uma cidade que não gostava de Jesus. Mas Jesus gostava de Betânia por causa de casa. É a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Tua casa, ela tem uma importância para Deus. Não importa quem não gosta de você. Importa que Jesus goste e Ele vai te visitar. Importa que Jesus, Ele goste e Ele vai entrar lá. Oh glória, louvado seja Deus. Tu abriu a porta para Ele uma vez e Ele está falando: eu estou à porta, abre de novo porque eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Eu vou passar em Betânia, vou visitar em Betânia e eu vou te surpreender lá. Vai ser o mensageiro. Meu Deus. O mensageiro vai até Jesus. Eu imagino, irmão, conjecturando, que Jesus não disse nada. Ele só ouviu a mensagem. Qual era a mensagem? Teu amigo Lázaro está enfermo. Ou aquele a quem tu amas estás enfermo e precisa do teu socorro urgente para que esteja lá. Glória. Mas Jesus não disse palavra nenhuma. O mensageiro, ele vai com uma mensagem e volta sem ela. Como é difícil, hein? Você vai com uma expectativa e volta sem nada. Vamos abrir um parênteses aqui. Não inventa a palavra daquilo que Deus não falou. Não coloca a mensagem na sua boca se Deus não te disse nada. Para querer agradar quem está esperando. Para querer trazer uma falsa expectativa de alguém que está aguardando. Deus não briga com o sentimento de ninguém. Então não vem querendo brincar com esse profeta. Não vem querer você brincar com a palavra. De trazer uma palavra dentro de uma situação. Se Deus está em silêncio, porque você quer ver movimento onde Deus não quer ver movimento agora. É difícil da glória, porque o mensageiro não foi com uma expectativa e ele agora tem que voltar com uma responsabilidade de dizer. O que foi que Jesus falou? Nada. Mas na verdade, elas não queriam saber o que Jesus havia falado. Elas queriam ter ele juntamente com o mensageiro. Essa era a expectativa maior. Eu queria que Jesus viesse junto com o mensageiro. Mas não vem nem mensagem, aleluia, e nem Jesus, somente o mensageiro. Hoje não vai ter palavra, hoje vai ter silêncio. Porque até no silêncio Jesus fala. Porque se é para aguardar, tem que aguardar. Se é para esperar, tem que esperar. Oh glória a Jesus, já estou finalizando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Esperar em Deus dói. Esperar em Deus traz expectativa, se vai ser agora ou se vai ser daqui a pouco. Esperar em Deus traz ansiedade, a qual a Bíblia diz: não andeis ansioso com coisa alguma. Aleluia. Lança sobre Ele a toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus vai ter um particular com os discípulos a respeito de Lázaro, porque eles começam a enfadar o mestre pela situação de Betânia ser uma cidade que o povo estava expulsando Jesus com pau e pedra. E eles falam: Senhor, tu pensa em voltar para lá agora há pouco? Eles estavam querendo te apedrejar. E Jesus vai dizer: o nosso amigo Lázaro, ele está enfermo, mas é necessário que nós vamos para lá, ou voltamos para lá. E de repente eu começo a indagar e falar indagação, aleluia, porque a verdade é, irmão, o que mais nós estamos ouvindo por aí é: se uma cidade não quer te receber, por que tu vai para lá de novo? Por que tu vai fazer? O que tu vai fazer lá? Mas se Deus não completou ainda a obra, é porque Ele ainda tem um negócio lá. Louvado seja Deus. Deus ainda tem um mistério a desenrolar lá. E aí Ele vai fazer com que os discípulos venham a entender: o nosso amigo Lázaro, ele está morto, mas foi necessário que eu não estivesse lá, para que vós credes que o Pai o enviou. E aí eles vão. Quando chega na cidade, Lázaro já está morto, porque aonde Jesus estava até chegar em Betânia foi muito distante, e a Bíblia diz que 4 dias já é o dia que Lázaro já estava enterrado. 4 dias
de Lázaro estando morto, já enterrado. Jesus chega naquela cidade no momento do luto, de prontidão, a qual Marta mais uma vez vai chegar aos pés de Jesus e vai dizer para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse atendido naquele dia, eu não teria tomado essa decisão. Se o Senhor tivesse atendido a minha oração, eu não teria feito tal coisa. Mas porque tu demorou, nós já enterramos Lázaro. Nas minhas palavras. Porque nas entrelinhas ela está dizendo: agora é só na ressurreição. E aí Jesus vai perguntar para Marta: onde está Maria, tua irmã? Manda-a chamar. E eu acho lindo esse texto, irmão. Porque quando Jesus interroga Marta, ele vai dizer para ela assim: manda chamar Maria. Porque Maria, certa feita, estava nos meus pés e ela entendeu o propósito. E eu só posso me revelar para quem se revela a mim. Eu só posso falar com aqueles que permanecem nos meus pés. Vai entender qual é o propósito. Quando Marta ela ouve a mensagem de Jesus, ela vai correndo até Maria e vai dizer para ela, porque ela está em casa. E ela vai dizer para Maria: o mestre está aqui e manda chamar. Minúcia terra. O Senhor está aqui nessa noite, está te tirando da onde você queria estar estacionada, sem esperança, sem ânimo, sem paz, achando que Jesus não iria te atender. Ele não só vai te atender, como ele manda te chamar. A Bíblia diz que Maria, ela sai apressadamente, e quem não estava ligado no propósito para entender o processo, vai entender e pensar que ela está indo chorar a morte do morto. Meu Deus. Olha. Já viu que tem pessoas que andam contigo, mas não estão alinhados no propósito. Não vai entender porque tu está se levantando no meio dessa dor, porque tu continua clamando ainda no meio desse luto, porque você ainda persiste que o Senhor, aleluia, Ele vai te atender no meio dessa aflição. A esperança para a árvore cortada. E a esperança demorada, ela enfraquece os ossos. Já viu? A esperança, já disse o profetista, né? O provérbio, o livro de Salomão. A esperança demorada enfraquece os ossos. Jesus, verdade. Enfraquece, tá sem força. Tu já não acredita mais. Porque tu já ouviu isso há tantos anos e nada aconteceu. Oh, glória, porque não é no teu tempo nem na tua hora, é no tempo dele e é na hora dele. Aleluia, tu não tem estrutura para suportar, e é por isso que ele quer firmar os teus pés na rocha, para que quando o vento vir da notícia dos dias maus, tu continuar alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, para suportar a adversidade, suportar a mensagem, suportar o não, suportar o desprezo, suportar a renúncia e o abandono. Suportar. É difícil suportar. Vai chorar o morto. Ela foi atender o pedido. Ela foi atender a ordem. O mestre está aqui e manda te chamar. Levanta-te hoje, porque eu estou te chamando. Eu sei que tu não tem força, mas vem sem força, porque a força vai chegar. Ai, abre a sua boca, porque você vai voltar a profetizar. Abre as tuas mãos, porque você vai voltar a tocar. Ergue os seus pés, porque você vai ter resistência. O mestre está aqui e está chamando Maria. A Bíblia diz que ela corre, irmão.
E as pessoas que estavam à sua volta estavam sem visão. Não adianta você explicar. Tu não pode parar para dar satisfação. Deixa os burburinhos, porque enquanto você vem, vai caindo por terra um por um. Deixa os burburinhos, porque enquanto você vem, Jesus vai tirando da esquerda, da direita, vai caindo 1000, vai caindo 10.000, mas você permanece de pé, e toda a tua casa vai tendo resistência, porque você obedeceu a ordem e se levantou, você ouviu a voz do mestre, e olha você aí! Ela se prostra, ela o adora, e ela vai dizer exatamente como Marta, mas diferente, reconhecendo: Senhor, eu sei quem tu és, e eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar, porque tu és a ressurreição e a vida. Deus quer dar vida onde a morte entrou por um tempo. Deus está entrando aí, porque para isso se manifestou Jesus, para trazer vida e vida com abundância. Quem olhou o primeiro estado vai dizer: Jó vai morrer aqui, aleluia, não vai se levantar mais. Mas ele mesmo falou: eu bem sei quem tenho crido, e que por fim se levantará em meu favor. Deus vai se levantar, Deus vai te levantar. A tua fé tem que ser ativada de novo, homem. A tua fé tem que ser ativada de novo, mulher. O Senhor está tomando pela tua mão direita e está dizendo: não temas a essa adversidade. Aonde o colocou? Tem um local, tem um direcionamento, tem um endereço. Aonde o puseram? Meu Deus! A Bíblia diz, irmão, que Jesus, vendo-a chorar, ele chorou também. Jesus chora. Certa vez eu falei com Jesus a respeito desse choro. E o Senhor falou para mim assim: Luciane, o meu espírito geme quando eu falo e a dúvida, a incredulidade. Pessoas que dizem que falam que eu faço, mas quando vem o dia mau, os mesmos que falaram que eu faço, duvida que eu sou capaz de fazer. E eu entendi, certa feita, quando o Senhor falou: é fácil você profetizar para alguém, o difícil é você pegar essa mesma palavra e profetizar para você. Jesus chora porque quem estava em volta estava dizendo assim: salvou a tanto, por que não salvou esse que era amigo? Era amigo. E por que que ele não pôde salvar? Nas entrelinhas é: por que que não pôde curá-lo? Por que que ele chega agora? O burburinho, os comentários do que fala por detrás de você que você não sabe. Jesus, ele vê o que você não vê e ouve o que você não ouve.